Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje. Papo importante, vamos conversar sobre a produtividade humanizada. Você sabe o que é isso? Já pensou sobre o assunto? Muito em breve estaremos aqui com um especialista que vai poder nos ajudar e te explicar mais sobre isso, e você vai descobrir como que você pode se valer desse conhecimento no seu dia a dia, no universo corporativo, enfim, como isso pode transformar a sua produtividade e também cuidar da sua saúde mental. Antes da gente começar o papo, eu preciso deixar um aviso rápido. Aliás, alguns avisos rápidos, como sempre. O primeiro deles é que você pode já deixar um like aqui neste vídeo para ajudar a LEC a levar este conteúdo ainda mais longe. E é claro, se você ainda não segue a LEC, passe a seguir a LEC para ser notificado quando os novos conteúdos estiverem no ar. E o aviso que eu não posso deixar de falar é que neste momento, enquanto você está assistindo esse vídeo, se é que você vai pegar ele aqui na data de lançamento em janeiro de 2025, nós estamos com as inscrições abertas para o MBA em Compliance da LEC. Se você tem a intenção de estudar na LEC, se você pensa em fazer um MBA em Compliance, o link vai estar disponível aqui na descrição do episódio. Nós estamos com condições especiais para quem realizou a sua pré-inscrição antecipadamente, mas havendo vagas remanescentes, você pode aproveitar essas condições também. Então, clique no link aqui embaixo, saiba mais, conheça todo o conteúdo do curso, os professores, enfim, tudo que você precisa saber para se tornar um especialista em compliance e se destacar nesse mercado importante e cada vez mais competitivo de compliance aqui no Brasil. Como eu dizia, o papo de hoje é com Stênio Moura, que é especialista em produtividade humanizada, essencialista por intenção e que vem trabalhando nos últimos anos com treinamentos corporativos diversos. Stênio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui hoje no LecCast. Prazer é todo meu, Márcio. Muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa jornada e de onde surge toda essa história, né? Vamos começar por aí, Stênio. A gente tem uma prática aqui no LecCast de deixar o entrevistado contar. Claro, te apresentei aqui brevemente, mas essencialista por intenção é algo que você vai ter que explicar para a turma o que quer dizer. Conta um pouquinho para a gente quem é você, o que você faz. Boa. Cara, eu tenho 39 anos, né? Agora em janeiro de 2025, eu sou casado, tenho 2 filhos, construí toda a minha carreira no mundo corporativo e há 4 anos eu tenho trabalhado só com treinamento e desenvolvimento, tanto em corporações quanto também individualmente, com profissionais, líderes, executivos. E desde o começo da minha carreira eu tinha uma coisa na minha cabeça, que era a vida é mais do que trabalho, é também trabalho. Então não era ou só trabalha ou só vive. Para mim era a vida como um todo e trabalho era importante. E o que eu percebi é que as pessoas, de fato, naquele meu ambiente, eu trabalhava no mundo corporativo dentro de agências de propaganda, na área de negócios, então era uma coisa bem caótica, bem acelerada. Eu via que a galera se colocava toda à disposição do trabalho e meio que esquecia da vida pessoal. E eu falava, cara, isso não tem lógica, não tem cabimento. Como é que eu posso estruturar minha vida de um jeito que caibam as coisas, né? Que não seja uma coisa ou outra, que sejam as duas coisas. E aí eu começo a estudar um pouco sobre como me organizar, como ter mais tempo. E eu caio em conceitos, em métodos de faça mais em menos tempo, como fazer mais rápido. Começo a estudar muito sobre essa produtividade, essa alta performance, que eu diria quase que é uma produtividade, uma alta performance de atleta, né? Eu acho que isso é muito colocado, existem vários paralelos. E eu construo a minha carreira assim e vou sendo muito bem sucedido, diga-se de passagem. Assim. Eu consegui aprender todas as técnicas de produtividade, todas as técnicas de gestão de tempo, aprendi com todos os especialistas possíveis àquela altura, estou falando de 2008, 2009 e tal, e segui minha carreira. Várias coisas aconteceram no meio aí, promoções, mudanças de rota e tal, mas fato é que quando chega 2019 e eu conquisto uma promoção que eu desejava muito, que era para um cargo de diretoria, eu começo, né, como toda mudança, a gerenciar minha nova rotina e aplicar tudo o que eu sabia. Só que aquela altura começou a não funcionar mais. Todas as técnicas que eu sabia não funcionavam mais. Não no sentido de me organizar, mas parecia que eu tinha muito mais coisas do que eu tinha no meu cargo anterior. E eu começo a perceber que não era só sobre técnica. E é aí que eu conheço o conceito do essencialismo. E o essencialismo, o Greg McCall traz como principal referência o seguinte, olha, você não deve fazer mais coisas, você deve fazer menos coisas, só que só as coisas certas. Então é menos, porém melhor. E aquilo me abre a cabeça, porque eu falo assim, peraí, nessa posição que eu tô de liderança, eu liderava um grupo de contas, eram várias pessoas abaixo de mim hierarquicamente. Eu falo,
eu acho que eu me tornei um tarefeiro, né? Me coloquei assim nessa situação. E eu passo a tentar escolher menos coisas. Só que eu já estava há 11 anos naquele hábito de faz mais. E eu não aceitava fazer menos. Eu tinha caído num pouco daquela sociedade do cansaço, sabe? Eu preciso estar ocupado, eu preciso ocupar minhas horas, descansar é perda de tempo, é melhor eu dormir menos. Então eu esqueci completamente a parte humana da história. E aí em 2020 eu, depois de uma série de coisas e também com, né, tudo que aconteceu no mundo em 2020, eu sou diagnosticado com burnout, né? Eu tenho uma sobrecarga absurda, acontece uma série de eventos ali. E ali é o ponto-chave de eu refletir o seguinte, mesmo sabendo tudo de técnica, eu não dei conta. E aí eu começo a criar essa reflexão para mim e para as pessoas que estão à minha volta, de falar assim, olha, a gente não tem que dar conta de tudo, cada contexto é um contexto, cada pessoa tem uma história, e daí surge a produtividade humanizada. Eu olhando para o essencialismo como, caramba, como é que eu posso me tornar mais essencialista, sendo que é quase contra a minha própria natureza de fazer mais, de querer mais coisas? E, ao mesmo tempo, eu olho para a minha individualidade. O que faz sentido para mim? Quais são os meus direcionais conscientes? Quais são os meus níveis de energia ao longo do dia? Como é que eu posso usar a técnica a serviço da minha individualidade? E aí eu começo, a partir disso, também a falar com outras pessoas, ajudar outras pessoas. E aí, principalmente nessa minha transição que acontece em 2021, é onde a coisa de fato começa a ganhar corpo de produtividade humanizada, que sim, tem técnica, sim, tem método, mas não é só isso. Tem a direção da pessoa, que é da pessoa, e tem toda a parte do equilíbrio, que eu posso dizer assim, que é um equilíbrio integral, que eu chamo, que é a gente olhar para as diferentes dimensões ali da pessoa e entender o que para ela faz sentido, o que não faz, como que ela cria as rotinas dela, no contexto dela. Né? Eu costumo dizer, eu tenho um mentorado que tem 12 filhos, eu tenho uma mentorada que tem 2. Eu tenho 2, eu tenho pessoas que trabalham comigo que não têm filho, são contextos diferentes. Claro. Então, como é que você cria as coisas? É diferente. Né? Toda a rotina é diferente. Então, foi nessa linha que surgiu toda a história. Cara, muito interessante de ouvir falar logo no começo, já tomei nota de um monte de coisa aqui, porque você fala produtividade, você falou, pô, realmente o que vem à cabeça, né, para quem não teve essa dedicação que você teve, é justamente essa coisa de fazer mais em menos tempo, e você associou isso a essa produtividade de atleta. E aí, falando isso, o que vem na cabeça é o Joel J gritando, né? Fazendo essa coisa dele de, pô, não, vamos ter, tipo, meio motivacional e querendo empurrar muito para esse caminho, né? E aí é muito engraçado porque ao mesmo tempo que ele tem esse lado, outro dia ele publicou uma coisa que dizia algo, que eu acho que nem é dele, imagino, mas ele dizia alguma coisa do tipo assim, você... Olhando para o que você é bom, o que você é ruim, se você pegar alguma coisa que você é bom e se desenvolver, você fica excelente. Se pegar uma coisa que você é horroroso e se desenvolver, você vai ficar medíocre. E é pouco útil você ser medíocre em algo que você era muito ruim. E vai para um caminho de você escolher um pouco as bolas. Você falou de essencialismo. Eu acho que na minha jornada, naturalmente, eu fui me tornando um pouco assim. Quando eu consegui ter um pouco mais de cabelo branco mesmo, um pouco mais velho, eu consegui ser mais humilde em relação a aceitar coisas que realmente eu não sou bom. E tá tudo bem também, porque eu tenho outros fatores que eu sou bom, e aí hoje em dia eu consigo cada vez mais botar minha energia naquilo que eu sei que se eu pegar eu vou entregar um resultado extraordinário, e aquilo que eu realmente não tenho, não sei fazer, é melhor delegar ou encontrar alguém que faça melhor do que eu. Passa por isso também, essa questão de você escolher os caminhos? Total. É por aí, né? Total. Outro dia eu estava conversando com a mentorada e era a primeira sessão dela. E é muito comum, como eu publico muito conteúdo, eu compartilho muito o que eu estou fazendo, né? A gente estava conversando antes, então eu vivo muito isso aqui. Então, as coisas que vão funcionando hoje é porque em algum momento elas não funcionaram. E eu começo a entender como colocar em prática. E essa mentorada virou para mim e falou assim, Stênio, a gente conversando sobre o contexto dela, a situação, ela falou assim, eu queria entender como é que você dá conta de tudo. Esse termo ele é muito forte para mim, porque talvez seja um desejo utópico, né? Tentador, mas utópico. E ela falou, porque eu vejo você se acorda tal hora, você faz isso, você faz aquilo, eu vejo você publicando. Eu virei para ela e falei assim, fulana, primeira coisa, eu não dou conta de tudo. Cara, na hora que eu falei isso, deu para ver a linguagem corporal, assim, o ombro dela baixou, sabe? Ela ficou calma, porque às vezes também tem essa autocobrança excessiva de... Cara, e eu acho que talvez a rede social tenha um pouco essa coisa, né? Caramba, a pessoa consegue, a outra não sei o quê.
E eu acho que a gente precisa acolher as pessoas no sentido de que cada um tem uma jornada, sabe? Todos nós estamos... Eu tenho uma crença de que todos nós estamos na mesma linha. Em determinados assuntos, eu tô um pouco mais na frente, em outros eu tô atrás. Então, quando eu sento com alguém, eu tô sempre no lugar de aprendiz e, por vezes, de professor, de mentor, talvez. Mas eu falei para ela, olha, tem coisas que eu digo não, que eu não queria dizer não, sinceramente. Mas não vai dar para eu dizer sim, porque tem algumas outras coisas que são inegociáveis para mim. Por exemplo, atividade física para mim é inegociável, porque eu sei dos benefícios. O tempo com a minha família é inegociável, porque eu já vivi uma situação onde eu poderia ter perdido todo o tempo da vida com eles. Então, a gente vai trazendo essas escolhas mais conscientes para poder separar não o que a gente dá conta, mas o que a gente quer, precisa e deve dar conta, né? E não aquilo que a gente acha que deveria dar ou que a gente sente, de repente, que os outros estão nos julgando porque a gente não está dando. E isso vai gerando uma sobrecarga absurda. Isso aconteceu comigo. Eu tenho que dar conta, porque eu sou diretor. Eu tenho que dar conta, porque tem gente esperando. Eu tenho que dar conta, porque eu tenho um cargo lá a zelar. E não. E ninguém dá. A gente não é máquina, né? Esse é o ponto. Claro. Para ficar ainda mais claro, já que a gente foi entrando no papo, eu pulei esse ponto. Eu queria que você explicasse na sua forma de dizer qual é a produtividade que é humanizada de verdade. Cara, eu vejo a produtividade humanizada... Primeiro, a produtividade normal, tá? Ou que todo mundo prega como produtividade. Cara, saiba dizer não, organize suas tarefas, faça um bom planejamento, seja diligente com a sua agenda. Em geral, vai falar muito sobre o como fazer as coisas, né? O que fazer, como fazer e quando fazer. Se a gente pegar os 3 princípios da gestão de tempo e produtividade, é isso, né? O que você faz, como você faz e quando você faz. Isso é um pilar. Da minha metodologia da produtividade humanizada, eu tenho 3 grandes pilares. Eu estou chamando de tríade das escolhas conscientes. Bonito. O que é isso? Quando a gente olha para a produtividade estratégica, a produtividade estratégica são as coisas mesmo, as técnicas, do que, como e quando. Isso é útil. O segundo pilar são os direcionais conscientes. Para onde eu estou indo? Em todas as áreas da minha vida, na minha carreira, qual que é o meu próximo passo? Quais são meus objetivos? Qual a minha visão? No sentido também de eu entender se essa visão está congruente com os meus valores. Eu quero ser... Outro dia, alguém falou, eu quero ser vice-presidente de uma empresa. Aí a pessoa do RH falou assim, olha, você entende que o cargo de vice-presidência te faz viajar semanalmente quase todos os dias? Tudo bem você abrir mão da sua vida pessoal para isso, da sua rotina? Não quero. Então não é congruente, não direcional congruente. Com direcionais congruentes, a gente consegue fazer escolhas conscientes. E essas escolhas, elas partem de uma base muito sólida. E para mim aqui o que muda o jogo foi quando eu li aquele livro Envolvimento Total, do Jim Lowery e do Tony Schwartz, onde eles vão falar que a gente não vai conseguir fazer a gestão do tempo, a gente vai conseguir fazer a gestão das nossas energias. Temos todos 24 horas, são horas diferentes, obviamente, cada um no seu contexto, mas a gente precisa olhar para 4 grandes dimensões. A gente precisa olhar para a nossa energia física, a nossa energia mental, nossa energia emocional e nossa energia espiritual. A energia física tem a ver com como você cuida do seu corpo, da sua saúde, não do ponto de vista estético, mas do ponto de vista de saúde mesmo, né? Então, sua alimentação, seu sono, atividade física, a quantidade de água que você toma, coisas básicas que a gente muitas vezes negligencia. A sua saúde mental, o quanto você se organiza no dia, o quanto você consegue estar nesse momento ou nessa jornada de aprendizado contínuo, isso vai te dando mais energia mental. A energia emocional, que é o quanto você consegue dar fonte a partir de relações, né? Então, o quanto eu também consigo me autorregular, o quanto eu entendo minhas emoções e as gerencio bem diante do estresse que é inevitável. E a energia espiritual, que é a profundidade no autoconhecimento. Pode ter a ver em algumas esferas com religião, no meu caso também tem, mas não é sobre isso, é sobre autoconhecimento, senso de propósito, a espiritualidade mais ampla, vamos dizer assim. O que eles trazem? Cada dimensão dessa pode nos dar fonte ou drenar energia. E é interessante porque a energia física é a base, né? Então, se a gente pegar a alimentação ou sono, se eu dormir poucas horas, minha cognição baixa, meu trabalho piora, minha energia mental piora. Então, uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente tenta ser produtivo, o que a gente faz? A gente foca nas técnicas. Então, você vai olhar lá nas livrarias, mais de 2.000 títulos sobre técnica. Ou você pode dar um passo além. Não, entendi, eu preciso definir objetivos. Então, às vezes você tem a técnica e o objetivo, mas é como uma cadeira de 3 pés, mais ou menos, né? Então, se você tira um pé, cai. Não tem como. E o que eu percebi é que o pé principal é, de fato, esse equilíbrio integral, que tem a ver com as 4 energias.
Quando eu saí do burnout assim, eu olhei primeiro para as 4 energias, porque eu sabia o resto. Eu sabia definir o objetivo e já tinha definido. Claro. Eu sabia todas as técnicas. Ninguém era melhor que eu no meu ambiente do que isso. E eu mesmo assim caí. Então eu falei, o que falta? E aí eu fui pesquisar. E o que faltava era isso, era eu cuidar de mim. Era eu cuidar, entre aspas, né, da máquina. Quando eu comecei a cuidar disso e ter um equilíbrio das 4 energias, porque não adianta também ter só uma muito bem. Você tem que estar com as 4 equilibradas para que a coisa flua. A técnica começou a me ajudar, porque eu tinha mais consciência. Os objetivos que eu tinha, eles eram mais tangíveis, mais alcançáveis. Então, eu conseguia viver mais a jornada até eles, porque não era mais sobre a linha de chegada, era sobre essa jornada mesmo. E quanto mais eu caminhava, mais minha energia mental aumentava. Quando eu tenho um propósito muito claro, minha energia espiritual também aumenta, porque eu sei para onde eu estou indo. Então, quando eu estou aqui conversando com você, eu estou vivendo meu propósito. Claro. Eu tenho clareza do que eu estou fazendo aqui, tenho uma intenção muito clara. Então, as coisas começam a se encaixar. Então, quando eu trago essa coisa da produtividade humanizada, quando eu olhar para as 4 energias, é totalmente individual, porque cada pessoa vai ter um jeito de dar energia física. Mental, emocional e espiritual. Quando eu olho para as técnicas funcionam, mas a depender do ambiente você precisa adaptar, foi o que eu fiz. Na minha realidade, lá no mundo corporativo, era assim, não dava para você seguir algumas normas, vamos dizer assim, da produtividade, que é desligue seu celular e não atenda seu chefe. Não tinha como. Possível. Não dá. Não veja e-mail durante um dia para focar no trabalho. Não funcionava na minha realidade, então tive que adaptar, individualizado. E objetivo, cada um tem o seu. Eu não posso virar para você e falar assim, Márcio, você precisa ser diretor. Você vai falar, eu não quero. Eu vou falar, então você está errado. Não está. Então, o que eu questiono é quando a gente vem com fórmulas prontas, quando a gente vem com os tem quês, quando a gente vem com, se você não dá conta de tudo é porque você está fazendo errado. Eu não gosto muito dessa coisa. Eu acho assim, cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua parte na história. Mas olhar só para o como fazer, provavelmente é um caminho que tem limite. Você pode funcionar por um tempo, mas quando mudar a sua rotina, você não vai dar conta, porque os porquês vão mudar. Cara, é maravilhoso isso que você falou e faz muito sentido. Enquanto você falava, eu imaginava as pessoas que passaram pela minha vida profissional, né? Aqueles que eram super produtivos, entregavam e tudo mais, e aquelas pessoas que às vezes se atrapalhavam ou às vezes pareciam trabalhar muito, mas o resultado vinha pouco. E tem muito disso, quer dizer, a pessoa que tem a convicção do que está fazendo, que tem um objetivo claro, que está comprometido com aquilo que vai alcançar, ela naturalmente ela entrega muito mais, né? E você falou em autoconhecimento. Se a pessoa não tiver noção disso, fica cada vez mais difícil, né? Eu tenho acompanhado muito o que produz de conteúdo hoje em dia, o Murilo Gun. Não sei se você acompanha. Demais. Cara, fui no show dele, o Fé no Flow, que tá lá no Teatro da Baleia, ali da Faria Lima. Fantástico. Fica aqui até sugestão para quem estiver nos ouvindo e gosta desse tipo de assunto. Foi assim, uma experiência incrível. E entre as maravilhas que ele fala por lá, tem uma coisa que ele insiste, que ele fala assim, tudo que tu faz contém tu. Como tá tu? Ele fala. E é verdade, né, cara? Como é que você vai botar no mundo alguma coisa bonita e producente e entregas, se por dentro você tá lá ralando, atrapalhado, batendo no burnout, fazendo entregas a todo custo para receber um salário no fim do mês sem qualquer propósito, sem qualquer, sabe, equilíbrio, sem cuidado com a saúde, sem cuidado com a família, sem cuidado com questões que são extremamente relevantes, né? O que você pode sugerir para quem vive um cenário como esse? Está se sentindo também numa situação de pressão e que às vezes falta sentido mesmo no trabalho. O trabalho acaba sendo aquele momento de eu preciso estar lá para receber o dinheiro no final do mês, né? Total, é uma situação, eu acho que é muito individual, sabe? Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem boleto. E muitas vezes, quando a gente chega para alguém que está sobrecarregado e já está num nível de inconsciência muito grande, que há escolha, porque acho que esse é o ponto-chave, né? A gente entender que tudo é escolha. Mas eu não escolhi estar aqui sendo, de certa forma, com muita coisa mais do que eu dou conta. Sim, você escolheu estar aí em algum momento. Se a coisa ficou desse jeito, talvez você não tenha tido consciência do processo, mas você um dia escolheu estar aí onde você está. Do mesmo jeito que a gente tem escolha para sair. Só que, quando eu fui fazer minha transição de carreira, ela tinha muito a ver com o estilo de vida. Só que eu não podia fazer essa transição na hora. Por quê? Porque eu tinha conta para pagar, tinha um filho já em escola que custava uma grana, aluguel e tudo mais. Minha esposa trabalha e tal. E aí eu falei, tá, peraí, o que eu preciso fazer?
eu preciso primeiro entender quais são meus pontos fortes, e isso que o João traz é muito da metodologia da Gallup, né, de pontos fortes, então é muito melhor, de fato, você trabalhar os pontos fortes daquela pessoa do que você ficar insistindo em algo ruim. Eu comecei a fazer esse trabalho de autoconhecimento, processo de coaching mesmo, entender o que eu sou bom. E fazer o exercício do Ikigai é muito legal, né? Como referência. Cara, o que eu sou bom que as pessoas me reconhecem, que o mundo paga por isso? Né? Fazer essas perguntas para si mesmo foi um pouco do que aconteceu comigo, porque, como eu estava te falando, desde 2008, eu já tento ser alguém organizado, alguém pontual, alguém diligente com as minhas coisas, alguém que respeita o meu tempo e o tempo do outro, alguém que sabe o que precisa entregar e foca naquilo que precisa ser entregue, tenta fazer melhor e tal. As pessoas à minha volta falavam, pô, Estênio, você é o cara do tempo. E eu achava aquilo meio óbvio para mim. Eu falei, cara, mas isso aqui não é assim? Todo mundo não é assim? E quando eu parei para pensar que era uma qualidade que eu tinha e que muitas pessoas não tinham à minha volta, eu falei, peraí, isso aqui pode ser útil para o meu próximo passo. Não que o próximo passo de todo mundo seja dar treinamento, mas claro, quando você vê sua potencialidade, você começa até a enxergar se o lugar que você trabalha faz ou está alinhado com os seus pontos fortes. Porque a minha tese é a seguinte, há 3 motivos pelos quais as pessoas... O Ali Abdaal, ele é autor do livro Produtividade do Bem. Ele fala sobre... Ele é um médico, né, que foi estudar produtividade, um cara super produtivo e tal, indiano. E ele fala que existem 3 grandes motivos pelos quais as pessoas chegam até esse nível máximo da exaustão, que é o burnout, né? Que é o 12º nível de uma escada de exaustão. Os 3 motivos são, primeiro deles, sobrecarga, né? Alto volume, e esse tende a ser o mais disseminado. Existe um segundo motivo, que é falta de pausa, né? Então, às vezes a pessoa tem muita coisa, mas ela não para. Também é muito comum, você parar para pensar, né? Ambos estão relacionados a fazer. Agora, tem um outro que, na minha visão, é uma tese que eu levanto porque comigo aconteceu isso, que é o principal caso para mim do porquê as pessoas hoje estão com burnout, que é falta de alinhamento do trabalho com os seus valores, com o seu propósito e tal. Por quê? Eu conheço muita gente, eu vivi isso, que não trabalha tanto assim em horas, mas é muito infeliz no trabalho. Isso não é sobrecarga, isso não é falta de pausa, isso é desalinhamento. Por que desalinhamento? Porque, de certa forma, a pessoa fala, eu não gosto disso, mas ela não sabe do que ela gosta, isso gera um vazio. Quando o Murilo Gun traz todas as questões sobre autoconhecimento, eu acho fundamental, porque é a linha transversal. Se você se conhece, você sabe se aquilo faz sentido ou não para você. E tudo bem se dizer, eu não gosto disso, e daí? Né? Ninguém precisa, não é todo mundo precisa gostar da mesma coisa. Que bom que não é assim, né? E aí fica mais claro, fica mais tranquilo você ser quem você é. E ele chega a falar isso, né? Quando você se torna quem você é e para de vestir personagem, é mais fácil, porque você não se esforça para mentir e lembrar das mentiras. Né? Maravilhoso. Então, um pouco esse processo de se conhecer, de entender e falar, peraí, isso aqui faz sentido para mim? Não, tá bom, quero mudar. O que eu preciso fazer para mudar? Preciso juntar dinheiro, preciso entender quais são os próximos movimentos. Quando eu comecei a pensar na transição de carreira, eu não tinha a menor ideia que ia ser treinamento. O que eu fui fazer? Conversar com gente. Cara, o que dá para fazer com essas características, capacidades e tal? E aí surgiu a história de poder dar treinamento. Mas caminhando que se faz o caminho, né? Já diz a música. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido e sempre com autoconhecimento, né? Seja através de assessment, seja através de terapia, seja através de conversas. Eu acho que toda conversa, ela possibilita que a gente se conheça mais, né? Porque ao conhecer o outro, a gente acaba se conhecendo também bastante. Não, sem dúvida nenhuma. E você sabe que eu fico pensando, né? Tantas técnicas, tantas coisas, tanto que pode ser feito e ao mesmo tempo uma pessoa desconectada, uma pessoa desinteressada, que está num caminho errado, ou perdida, ou sentindo o vazio que você colocou, eu sinto que muitas vezes isso leva também à procrastinação. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre isso. O que é a procrastinação no meio da produtividade, ou melhor até, na produtividade humanizada? Qual que é o papel dessa procrastinação? Eu acho que a procrastinação... Acho não, né? A procrastinação é a coisa mais humana que existe. Né? A procrastinação tem a ver com uma série de coisas, assim. Primeiro, o que é procrastinar? É adiar. Adiar, né? Eu acho que é a coisa mais coloquial que a gente pode colocar e talvez veio esse nome procrastinação para dar um tom mais rebuscado, mas fato é que todo mundo procrastina. Todo mundo escolhe deixar para depois alguma coisa. Tem procrastinações e procrastinações, né? O Horry Vaden, no livro Procrastinate on Purpose, ele fala muito sobre procrastinar de propósito.
de você entender o que faz sentido agora, o que não faz, e o que não faz você deixar para depois e tá tudo bem. Agora, a procrastinação, ela tem algumas raízes, né? A primeira delas é o que a gente estava falando, né? Essa falta de sentido. Então, se eu não sei por que eu tenho que fazer alguma coisa, por que eu deveria fazer? Deixa para depois. O segundo motivo é quando eu não tenho um prazo determinado. Então, se eu não sei para quando não tem data, eu vou deixando para depois até que surja uma data. O terceiro motivo é a complexidade. Às vezes uma coisa é muito grande, eu não sei nem por onde começar, eu paraliso. Isso vale para tudo, né? Às vezes eu tenho um projeto muito grande, às vezes eu tenho... Eu lembro quando eu casei, assim, eu fiz o projeto do meu casamento. Tudo eu trato como projeto, né? Fiz o projeto do meu casamento, então eu preciso falar lá várias tarefas, os prazos e tal. Quando eu fatio grandes projetos, eu tendo a não procrastinar tanto, se aquilo tivesse sentido para mim. E a maior de todas as causas, na minha opinião, é a procrastinação por dopamina, né? Tem uma cientista, que eu esqueci o nome dela, mas ela escreveu um livro chamado Nação Dopamina. É muito interessante esse livro, porque nós vivemos nessa sociedade do bem-estar. Não o bem-estar de verdade, o bem-estar do quero só coisas boas. O bem-estar não é isso, né? Estudando felicidade corporativa e ciência da felicidade, a gente vê que o bem-estar é uma jornada de altos e baixos e de autoconhecimento no processo. E às vezes a gente fica nessa busca incessante por estar bem, que a gente fica evitando estar mal. Então, se uma tarefa é difícil, eu deixo para depois. E aí, provavelmente, aquela tarefa difícil é a mais importante. Se eu preciso falar com alguém, algum assunto importante, ou que vai causar algum tipo de possibilidade de conflito, eu deixo para depois, porque aquilo vai me gerar algum tipo de cortisol, então eu quero o prazer. Então, eu vou fazer minhas tarefinhas boas lá. Aí eu fico 12 horas trabalhando em um monte de coisa que me dá prazer, mas que não me faz avançar. E aí eu me pergunto, como é que pode? Eu trabalho pra caramba e não avanço? Porque você está trabalhando na coisa errada. O essencialista trabalha na coisa certa. Então, se eu precisar ter aquela conversa difícil, eu vou preciso ter paciência, que eu tenho agora. Se eu precisar falar alguma coisa, se eu precisar fazer aquela atividade, aí eu uso a técnica, organizo. A procrastinação, ela tem relatos, né, da época da Grécia, assim, antes de Cristo, de que era odiável a mania do ser humano de deixar coisas para depois. Tem vários relatos, assim, poeta Hesíodo, se eu não me engano, eu li uma vez sobre isso, que ele relatava, cara, isso antes de Cristo. Então, imagina assim, ainda mais hoje, quando a gente tem uma série de possibilidades que nos dão muito prazer, de todas as vertentes, então é muito fácil a gente deixar para depois, é muito fácil a gente buscar o prazer agora e ao invés de buscar o prazer no futuro. Eu sou pai de um menino de 9 anos e um menino de 1 ano e 9 meses. O de 9 anos eu uso muito como cobaia, no bom sentido, para treinar, né? Para treiná-lo e tentar melhorar antes que ele caia em coisas que são meio básicas, assim, que eu caio e que eu caí. E é muito curioso, porque é uma tendência humana da gente não querer sofrer. A gente quer ficar o tempo inteiro gostosinho, nosso cérebro não quero. E como a coisa de não procrastinar é uma escolha virtuosa. Eu tenho um amigo que fala, né, o Roberto Publio, ele fala assim, escolhas virtuosas normalmente são difíceis. Então, o ato de não procrastinar é difícil mesmo. Você fazer uma tarefa difícil, é difícil você ter uma conversa difícil. Mas quando você tem essa sensação de que está sendo difícil, entenda, é porque é uma coisa boa. Então, vai e faz, porque é bom. Porque se é difícil, é bom. Aproveita essa oportunidade, né? É isso. E eu, sinceramente, assim, eu para algumas tarefas, para algumas coisas que eu faço, e eu tenho um trabalho criativo importante na minha função aqui dentro da Lexos, editor de marketing, né? Tem certas coisas que eu posso até estar enganado, mas eu tenho a sensação de que a procrastinação ela me ajuda em algumas situações, né? Quando ela é desejada, porque te dá mais tempo para pensar sobre aquele assunto. A pressão dos últimos momentos antes da entrega também às vezes faz sair coisas incríveis ali de última hora. Então, eu meio que aceito para alguns assuntos a procrastinação, desde que não... Eu acho que essa coisa de ser intencional é importante. Não pode ser porque você está realmente com medo de executar uma tarefa que, de repente, ela é mais chata, uma conversa difícil, algo que você tem que fazer e você não quer fazer não porque você está realmente querendo transformar aquilo em algo maior, mas simplesmente pelo fato de que você não quer ter que lidar com aquela situação. Aí não. Mas eu tenho uma relação interessante quando eu era criança, era complicado. Porque eu sempre fui aquele moleque que deixava para a última hora, que estudava para a prova no dia anterior. Eu tinha isso como um problema na minha vida. Mas com o tempo, é óbvio, você vai aprendendo a lidar e eu acho que nessa medida as técnicas acabam te ajudando também. Certas entregas você tem que fazer e você vai em frente. Para falar em técnica e ajudar a nossa audiência a render mais, vamos dizer assim,
que você pode dizer? Porque vira e mexe aparece por aí algumas pessoas dizendo assim, sua lista de pendências vai te matar. Não sei se você já viu esse tipo de coisa. Não faça a lista de pendências, faça isso, não faça aquilo. E você já falou que não é muito por aí, não tem essa do faz ou não faz, não tem um caminho único, né? Tem outras coisas. Mas o que você pode dar de recomendação para a gente tentar arrancar mais humanizadamente da nossa audiência? Boa. Tentar separar por etapas aqui. Eu acho que tem uma primeira coisa que a gente precisa entender, todos nós, né? Assim, tudo na nossa vida se resume a tarefas e compromissos. 100% das coisas. Vou dormir. É um compromisso. Tem hora para acontecer, tem lugar para acontecer, então é um compromisso. Eu preciso... Tô aqui no podcast conversando. É um compromisso, né? Depois do podcast vai me gerar uma série de tarefas. Bom, então eu vou falar com a Rebeca para ela me enviar o material, para mandar o link, depois eu vou pedir para editar, enfim, tem várias tarefas que acontecem. Muito bem. O David Allen, que é autor do método GTD, ele diz que um ser humano normal tem entre 70 e 100 tarefas por dia. Eu acho que é mais. Porque cada tarefa é cada ação que você faz. Então tem muito mais, cara. Lavar a louça, e eu lavo lá em casa, é uma tarefa. Cada refeição é uma tarefa diferente. Então aí já vai 5, 6 lavadas. 5, 6 tarefas. Então, o princípio é assim, você precisa saber com o que você está lidando, porque você só consegue lidar com aquilo que você conhece. Então, quando a gente fala de tarefas e compromissos, a primeira coisa é tenha um sistema inteligente único, eu chamo de backlog inteligente. Todas as coisas que você tem que fazer precisam estar num único lugar. A forma que você faz isso, aí não dá para explicar aqui no podcast, porque a gente duraria umas 4, 5 horas para fazer. Viral. Mas precisa ter um lugar confiável. Confiável em que sentido? Se eu precisar lembrar, eu não preciso lembrar, porque é só eu pegar e ler. Tá. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é ter uma agenda confiável, porque as coisas que você tem que fazer, elas também estão na sua agenda, né? Não tem como você separar, porque se eu preciso fazer uma atividade, ela está no tempo. Às vezes ela não está numa hora específica, mas ela vai precisar encontrar uma hora para ela. Então, ter uma agenda confiável também, né? Onde estejam todos os seus compromissos pessoais e profissionais. Esse sistema também, pessoal e profissional, o único sistema. Para quê? Para que você tenha um HD externo, basicamente. Né? Um lugar, cara, que você fique em paz. Uma das coisas, um dos exercícios que eu faço, que é o mais... Eu acho que a audiência pode fazer isso rapidamente. Pega 5 minutos e escreve tudo que está na sua cabeça agora. Tipo, tira tudo da sua cabeça, da forma como você achar. E fica 5 minutos sem parar. Vai acontecer várias coisas nesse processo. A primeira delas é dar um alívio imediato. A segunda, que pode ser segunda e terceira, é você ver que tem mais coisa do que achava que tinha ou menos do que você achava que tinha. Ótimo, porque agora você já sabe o que tem de verdade e você pode fazer alguma coisa com isso. Então, a primeira coisa é ter esse sistema confiável de tarefas e compromissos. A partir dele, criar o que eu chamo de ordem do dia. Todo dia a gente precisa planejar o dia seguinte, sabe? Eu estava falando isso hoje numa das caixinhas do Instagram lá. Se tem uma coisa que eu sempre faço, que me toma pouco tempo e me dá muito ganho no futuro, e o futuro é amanhã, é hoje, no final do dia, planejar o dia de amanhã. Tudo que vai acontecer, planejar mentalmente e também execucionalmente. Muito bem. Quando eu faço isso, eu durmo mais tranquilo. Como, Stênio, se você já se preocupa com amanhã? Não, amanhã tá lá no amanhã, eu já pensei como vai ser amanhã. Hoje eu durmo, né? A terceira coisa é você cuidar da sua saúde, né? Tem que cuidar da sua saúde. Tem que cuidar da sua saúde física, mental, emocional e espiritual. E saber muito bem, e a quarta coisa é saber muito bem para onde você está indo. É importante você exercitar nas áreas da sua vida o que você quer. Qual o seu próximo passo, qual a sua visão, para que você gaste a energia ou invista a energia naquilo que realmente faz sentido para você. Porque tem muitas coisas interessantes no mundo hoje. A oferta é gigante. Claro. E você vai dizer sim para aquilo que é e ser intencional naquilo que faz sentido para você. Veja que nessa parte de tarefas e compromissos, de objetivos, e até quando a gente fala das dimensões, vai ter a ver com rotina, vai ter a ver com criação de lista, vai passar por isso, vai ter a ver com definição de critério, tudo isso de priorização, tudo isso é válido, mas não é o 80-20 da história. O 80-20 é você ter clareza do que você tem, para onde você está indo, cuidar da máquina aqui que sustenta tudo, e principalmente fazer escolhas conscientes. Tudo é escolha. Toda vez que eu escolho, eu fico pensando assim,
essa escolha me aproxima ou me distancia de quem eu quero ser, do que eu quero alcançar? Quando eu recebo um convite para o podcast, por que eu aceito? Por que eu deveria aceitar? Por que eu não deveria? Estênio, mas no meu trabalho eu não tenho escolha. Mas de repente você pode criar uma criterização de, isso aqui eu deveria fazer primeiro por causa disso. Isso aqui depois, será que eu posso compartilhar com a liderança ou com o demandante e tal? Se faz sentido essa priorização que eu coloquei, essa ordem de execução? Quanto mais consciência você tem, melhor fica. Né? Mais fácil fica de fazer as coisas, porque é um tempo só, a gente precisa ter vida fora do trabalho. Inclusive, eu recomendo muito que assistam aquela série Ruptura da Apple TV, porque ela provoca muito em relação a isso. Né? Nós temos uma vida só, a gente precisa olhar para a nossa vida integralmente, porque tudo está incluído. Então, eu acho que, do ponto de vista prático, é isso, assim, sabe? Olhar bem para esse sistema que conduz a nossa vida. Cara, você sabe que te ouvindo, eu tava lembrando quando eu começo de carreira, eu nem sempre trabalhei com marketing, né? Quando eu comecei, me formei, na verdade, eu me formei em Direito, fui advogado por muitos anos. E a história é longa, eu já contei várias vezes aqui no podcast, eu vou poupar a nossa audiência de contar mais uma vez, mas preciso te dar um panorama. O panorama é que eu era advogado e quando você é recém-formado, você tem que lidar com um universo novo que você não sabe muito bem como enfrentar. E eu nunca me esqueço que no primeiro dia que eu cheguei num grande escritório de advocacia, eu recebi um volume de trabalho muito superior ao que eu tinha até então. Né? Eram aquelas carteiras, cada advogado cuidava de, sei lá, talvez 250, 300 processos. E o que eu fazia antes nos outros escritórios que eu tinha passado era mais artesanal, com mais cuidado, mas num volume muito menor. Eu estava trabalhando com aquilo que a gente chamava na época de contencioso de massa ou contencioso de volume. E aí, cara, eu peguei aquilo tudo no primeiro dia, entendi o funcionamento do sistema, passei por um treinamento rápido e me despejaram um volume de trabalho gigante. E eu lembro do desespero que me deu a sensação, assim, eu falei, eu não posso perder prazo, advogado não perde prazo, de jeito nenhum. Então eu falei assim, eu vou dormir no escritório hoje, eu já estava fazendo planos, liguei em casa, falei, gente, não sei que horas eu chego, como é que janta por aqui, ia pedir uma pizza, porque a turma pedia pizza às vezes no escritório, era comum naquela época. E aí uma advogada mais experiente do meu grupo, lá que trabalhava comigo, ela falou assim, Márcio, por que você está ainda aqui, né? Você começou agora, não tem motivo para você estar com o trabalho acumulado. Eu falei, não, tô com um volume gigante, não sei o que eu faço, vou ter que fazer um monte de peça hoje e tal. Eu falei, calma, vamos ver. E aí eu passei exatamente por esse processo que você falou do tipo, para 5 minutos e escreve tudo que você tem para fazer. Aí eu fui pegando tudo que eu tinha, escrevi tudo que eu tinha para fazer. E ela foi para o passo 2, que seria me ajudar a colocar aquilo na agenda. E quando a gente começou a colocar aquilo na agenda, eu não só fui embora, como eu fui embora naquele horário. Exatamente quando a gente terminou de fazer, ela falou, tá vendo, você não tem nada que você precisa fazer hoje. Ninguém ia te colocar para começar a trabalhar e te entregar um monte de trabalho para amanhã ou depois. Então, tá tudo certo. E foi muito interessante, porque a partir daí, mesmo não sendo um cara naturalmente organizado ou produtivo em volume, mas não era o meu... Eu sempre fui um cara de resolver grandes problemas complexos de um por vez. Não era um cara de resolver 50 pequenos probleminhas, sabe? Não era meu perfil. Mas eu fui naturalmente aprendendo a fazer isso porque fazia parte do trabalho. Só para dizer como isso realmente funciona e para mim naquele momento foi muito importante. E hoje a gente vive uma era que, se eu não colocar essa palavra dentro do podcast, vão falar que eu tô louco. Mas a era da inteligência artificial, da tecnologia, tanta coisa surgindo, né? Naquela época lá, a gente tomava nota das coisas muitas vezes à mão, tinha ali o Outlook com a agenda do Outlook para fazer os agendas, era limitados, né? Os recursos eram limitados. Qual que é o papel hoje de tecnologia, de inteligência artificial nesse universo que a gente está conversando? Trazer tranquilidade, segurança para as pessoas, maior produtividade? O que você pode falar? Eu acho que quando tudo isso começou a ser discutido, especialmente em relação à produtividade, veio uma questão muito de a inteligência artificial, especialmente a generativa, fazer o nosso trabalho, né? E eu fiquei refletindo muito sobre isso, assim, testando também bastante, entendendo como que ela poderia me ajudar para depois que eu aprendesse o melhor jeito dela me ajudar, eu pudesse falar sobre isso. E hoje eu estou numa fase que realmente ela me ajuda muito, né? Eu sou uma empresa de uma pessoa só, tenho alguns parceiros, mas pouquíssimos, e tenho alguns prompts que me ajudam muito, que eu criei à base de muito briefing. Né? Eu digo que os meus 15 anos de agência me ajudaram a transformar meu GPT numa máquina, assim, porque eu sei fazer briefing, tipo, é isso que eu sei fazer da vida. Então eu falei, cara, até que enfim isso me surgiu, me serviu para alguma coisa. Mas o que eu acho, assim, existem algumas inteligências artificiais prontas, tem uma, inclusive, que eu vi outro dia, chama Magic To Do.
É muito interessante, porque você coloca aquilo que a gente estava falando da procrastinação por complexidade, né? Você coloca uma tarefa grande, você pede para fatiar a tarefa, ela bota um monte de tarefinha. Muito interessante. Então, isso facilita muito, porque parte do método é fatiar a tarefa. Claro. Mas fatiar a tarefa é uma coisa execucional, né? Se uma máquina pode fazer isso por mim e depois eu executo, tá lindo, vai, faz aí. Ótimo, eu acho que nesse lugar a inteligência artificial nos ajudará muito. A generativa, idem. Então, por exemplo, eu crio muito conteúdo. Então, o que eu fiz? Eu fiz todo um estudo da minha audiência, todo um estudo do meu posicionamento, fiz um trabalho mesmo de mergulhar e cavar lá tudo que eu queria falar, tudo que eu queria fazer, quem era eu, quem era o Stênio, o que o Stênio falava, o que é produtividade humanizada, tudo isso eu criei, Claro. né, junto com as pessoas ali que trabalharam comigo. Depois que eu tive tudo isso, eu coloquei tudo dentro de um chat lá. Falei, ó, isso aqui sou eu, isso aqui é meu público, isso aqui é meu mercado, isso aqui são as dualidades, isso aqui são as objeções, isso aqui é o posicionamento, isso aqui são os produtos. Coloquei tudo lá, um briefão, como se eu tivesse uma equipe de criação lá. A partir dali, eu comecei a usar como assistente. Então, ó, vou criar os conteúdos da semana. Então, eu vou querer conteúdos assim mais de topo de funil, quero conteúdos de meio de funil, quero conteúdos para quem está mais inconsciente do problema, quem está inconsciente da solução. Então, eu começo a trazer todas as referências também que eu leio, que eu estudo, né, de marketing digital, de vendas e tal. E aí, a inteligência me dá uma coisa muito mais acurada para mim. Eu pego aquilo, eu crio. Claro. Então, vou criar um carrossel, crio lá, olho tudo e adapto na minha realidade, não copio e colo, porque senão não fica humano. Acho que o grande ponto de ser humano é você colocar o seu tempero ali. Então, outro dia eu estava num workshop e eu dei uma série de prompts lá para as pessoas do workshop para poderem aplicar no dia a dia delas. Então, ó, se eu quero medir a minha produtividade na semana, então tem um prompt lá onde eu imputo os meus dados e ela responde com como foi de 0 a 10, num percentual, como foi comparado com a outra semana. Eu acho que para isso me ajuda bastante na produtividade, tudo que é mais execucional. Agora, tudo que precisar da minha criação, da minha capacidade e do meu repertório e das minhas referências, a inteligência artificial nunca vai ter, mesmo que eu coloque lá. Não vai. Porque existe uma coisa que é uma capacidade que a gente tem de conectar com as emoções que a gente teve naquele momento. Tipo, o que você sentiu quando recebeu aquelas 300 demandas. A inteligência artificial não vai conseguir saber o que você sentiu, mesmo que você coloque lá. Porque aquilo está baseado também nas suas experiências de infância, que você não colocou lá, né? Então, dispara um gatilho de alguma coisa que aconteceu na sua infância, quando você estava na escola e teve que estudar para uma prova de matemática. Sim. Então, essas nuances, que para mim é o tempero da história toda, é o que vai ressaltar agora, quando a gente colocar tudo que é execucional e frio para as máquinas executarem. E acho que tudo que pode ser substituído será. E que seja, para que a gente seja mais humano. Acho que a inteligência artificial veio para isso mesmo. Não, faz muito sentido que seja assim, né? Tem a gente guardar para nossas tarefas aquilo que ela realmente não tem como fazer, nunca vai ter, porque é isso, né? A nossa vida, a nossa experiência, a nossa jornada até ali, né? E no final do dia, é algo também para se preocupar, quando você falou de produzir um conteúdo ou algo desse tipo, me preocupa muito que a gente passe a ler só conteúdos gelados feitos pela máquina e que, assim, não são ruins, cada vez vão ficar melhores. Mas se não tiver esse toque de vida, de algo que você viveu, algo que você passou, algo que realmente transformou, como você se sentiu, como você era, para onde você foi, como você ficou, não contribui de verdade com o leitor. O leitor, até se é para fazer manual, beleza, vá lá. Talvez a máquina faça manual melhor do que a gente. Agora, algo que realmente inspire, que te traga uma informação que não está disponível no Google, né? Isso não tem como. E a principal coisa, né? As nossas histórias. Eu acho que é isso. Quando eu tô com um mentorado ou uma mentorada na minha frente, sempre tem um momento, e a gente passou aqui por isso, né? De contar as nossas histórias. Claro. Então eu posso ter um conteúdo lá que vem da inteligência artificial e vai vir... Como a história de João, que um dia estava sentado na praça. Não, que João, que praça? Eu quero saber da minha história, entendeu? Não faz o menor sentido, né? Exato. Realmente, não tem como. Você passou por alguns pontos que a gente passou meio rápido, mas eu acho que valeria a pena a gente insistir. O primeiro deles é sobre dizer não. Eu fico pensando muito sobre isso, né? É comum dizer que todo mundo tem 24 horas e que você direciona o seu tempo para aquilo que você quer. Não é que alguém faz mágica e você não faz, simplesmente são prioridades diferentes e muitas vezes as pessoas sabem dizer não. O que você pode falar mais sobre esse assunto, sobre como selecionar os seus nãos, né? Porque acaba sendo contraditório. A pessoa que quer produzir mais, muitas vezes, talvez ela seja a campeã do sim, né?
Porque pô, você pode fazer isso aqui para mim? Não, claro, você vai ajudar com isso aqui, você vai ajudar com aquilo lá também. E no final do dia, às vezes você vai ver uma pessoa super solista que ajuda todo mundo, que entrega um monte de coisa, mas não tem clareza ou não consegue entregar aquilo que ela realmente foi contratada para fazer. Muito comum isso, né? Um erro sobre qual é o melhor resultado possível do meu trabalho. As pessoas não sabem responder essa pergunta, isso eu fico chocado. Se tudo que você fizer der certo, qual é o resultado esperado? Não sei dizer. Isso é maluco. Mas como dizer não resolve esse tipo de situação? O que você pode falar? Eu penso que já é senso comum de que é preciso dizer mais não. Né? Já parece ser algo muito disseminado, tanto que já existe a consciência do problema, uma vez que as pessoas chegam e falam, eu preciso aprender a dizer não. O grande ponto é a gente se perguntar por que eu não digo não. Né? E criar mesmo essa linha. Se eu disser não para determinada situação, o que vai acontecer? Ou o que pode acontecer? Na verdade, essa é a melhor pergunta. Né? O que pode acontecer? Porque é algo muito da minha cabeça. Sim. Então, eu posso achar que as pessoas vão achar que eu não sou capaz, eu posso achar que as pessoas não vão gostar de mim, eu posso achar que eu não vou ganhar uma promoção, ou não vou ser benquisto dentro da organização, ou naquela comunidade, ou naquele grupo. E a maior dificuldade do não, ela de fato está em algum medo que nós temos. Eu tenho dificuldade de dizer não. Tenho dificuldade de dizer não para minha esposa muitas vezes, tenho dificuldade de dizer não para grandes amigos, tenho dificuldade de dizer não para alguns clientes, né? Porque sempre tem algum receio, ou um receio de não ter o suficiente, ou receio de não ser amado, ou receio de não ser reconhecido. Sempre vai cair nesses 3 medos. Qualquer medo vai cair nesses 3 medos. Então, quando a gente tem a consciência do medo que me impede ou do medo que me limita, eu passo a ter, a partir da consciência, uma nova possibilidade de escolha, que é, se eu disser não, realmente isso vai acontecer? Eu posso me dar o benefício da dúvida. Talvez. Eu já disse não outras vezes, ou alguém já disse não numa situação que caiu no mesmo resultado que eu estou imaginando na minha cabeça? Ah, não. Legal, então de repente vale a pena. Então é se questionar. Agora, não é simplesmente ir lá e dizer não. Porque você já recebeu o não de alguém para uma coisa que você pediu? E é não horrível? Tipo, não, sim, não vou fazer. Não é assim, né? Então acho que quando alguém pede alguma coisa para nós, isso eu tenho muita clareza, se alguém pediu é importante para a pessoa. E isso basta, né? Isso é um pouco de olhar que a gente vive juntos mesmo, né? Não dá pra gente trabalhar sozinho, viver sozinho. Então, você me pediu alguma coisa, é importante para você. Então, como que eu posso colaborar sem me prejudicar? Então, acho que essa pode ser uma linha importante de dizer não sem dizer não. Então, você fala, Stênio, eu quero gravar o podcast tal dia, 3 da tarde. Eu falo, olha, ô Márcio, nessa hora eu não posso, eu posso às 5. Será que rola? Então, eu estou me colocando à disposição porque eu sei que é algo importante também para você. Então, como que a gente vai colaborando? Tem um livro muito legal do Adam Grant, que é o Dar e Receber. Ele fala muito sobre isso. Sobre essa coisa de ser um doador, né, de tempo, de atenção, de energia, mas ser um alterista, né, que é um altruísta egoísta. Então, como é que eu posso ajudar sem me prejudicar? Então, ter essa consciência e não ter receio de falar, mas falar com educação, com empatia, comunicação não violenta. Aí a técnica nos ajuda. Claro. Né? Como é que eu posso criar uma relação de confiança com a pessoa para poder expor aquilo que eu acredito? Né? Olha, eu acho que eu não consigo dar conta disso aqui. Porque muitas vezes acontece isso, né? A pessoa não diz não porque fala, vai achar que eu não vou dar conta. Então é melhor eu fazer. Aí eu me lasco, né? E não consigo atender. Então, por exemplo, teve uma vez em 2017 que eu trabalhava numa agência, eu era atendimento, né? Gerente de negócios. E aí me passaram um cliente novo. Stênio, você dá conta? Eu tinha acabado de chegar na agência. Eu falei, dou. Depois eu vou ver como é que eu faço. Me lasquei. Eu podia ter falado, deixa eu dar uma olhada, me dá até amanhã. Mas não, por que eu não fiz isso? Receio de não ser reconhecido, de acharem que eu não sou capaz e tal. Era uma coisa mais minha do que da pessoa. Claro. Porque às vezes vem a coisa, as pessoas aqui me obrigam, não pode dizer não. Que não pode dizer não, gente? Que loucura é essa? Olha, eu vejo que a gente às vezes passa, e eu estou generalizando, passa por um lugar de achar que a gente não tem 2 coisas que a gente tem mesmo, que são nossas. O nosso tempo é nosso, o nosso tempo é nosso. Tipo, você troca seu tempo por várias coisas, por dinheiro, por recompensa e tal, mas ele é nosso. E a segunda coisa é liberdade de escolha. A gente tem liberdade de escolha, sim. É que cada escolha gera uma consequência. Então, as consequências são frutos das suas escolhas anteriores, dentro do seu contexto, da sua realidade. Claro, cada um parte de um lugar. Mas a gente tem escolha. A gente pode se comunicar de um jeito mais empático. A gente pode dizer que não dá conta, ser mais vulnerável.
Pô, não sei responder essa pergunta não, cara. Eu acho que é difícil, é complicado mesmo. Não acho que é tão simples, diz não e vai lá. Eu acho que é mais complexo. Daria pra gente passar o dia falando sobre dizer não. Porque é complexo, entendeu? Não, sem dúvida, não é fácil. Se fosse, não teria realmente toda essa cultura do aprenda a dizer não. Mas é essencial ao mesmo tempo, né? Porque você sabe que, claro, na vida como empreendedor, por exemplo, você tem um outro lado, né? Que você quer ver as coisas funcionarem. Então, quando as pessoas te pedem ajuda, não é só pela ajuda que você vai dar a ela, mas porque você quer ver aquele resultado prático realizado. Então, a pessoa tem uma tarefa na mão, ela não consegue executar, ela precisa de ajuda, e você se sente meio comprometido a ajudar e parar o que você está fazendo. E eu tinha mania, quando eu comecei essa história aqui na LEC, eu estou aqui desde, sei lá, 2015, eu tinha mania de parar na hora o que eu estava fazendo para resolver. É claro que em algum momento eu poderia resolver, mas é o que você falou, talvez não às 3 da tarde, mas um pouquinho mais tarde, eu teria que dar um jeito. E eu parava o que eu estava fazendo e ia resolver. Você sabe que no final do dia, a impressão que dava é assim, você ajudou todo mundo o dia inteiro. O que era seu, você não fez. No final do dia, vai todo mundo embora, né? Hoje em dia, a gente está remoto muitas vezes, mas antigamente era aquela vida de escritório, todo mundo vai embora. E aí você fala assim, poxa, eu sou sócio da empresa, eu tô aqui trabalhando até 10 da noite, meus colaboradores já foram todos embora, por que tudo está acontecendo? E aí você para ver o que você fez ao longo do dia, e é muito sim. É muito sim para todo mundo, né? Muito não para você mesmo e pouca entrega daquilo que você realmente tinha que fazer sozinho, ninguém mais poderia fazer por você. Então, é fundamental realmente que a gente saiba dizer, e você colocou pontos essenciais, quer dizer, não precisa dizer, não vou fazer, se vira. Não é isso. Agora não dá. Vamos combinar amanhã, ou vamos combinar mais tarde, ou então tenta fazer mais vezes dessa forma e depois volta aqui para a gente ver o que faz, ou o que você gostaria de fazer. Sabe, a gente muitas vezes pula, dá a oportunidade da pessoa, mesmo quando ela te pede uma ajuda, chegar a uma solução. Fala, o que você sugere nesse caso? Por que eu preciso dizer? O que você pensa? E isso caminha para um lugar onde talvez o seu não seja disfarçado, mas te leve para um lugar de maior conforto. E outra coisa que você falou rapidamente foi sobre a complexidade da tarefa, que quando a gente fala de procrastinação, uma tarefa complexa, né, leva a pessoa a esse lugar desconfortável de poucas entregas e a sensação de realmente está faltando. E aí, pensando na nossa turma que quer estudar na LEC, que a gente tem muitos alunos aqui que cada vez mais querem se preparar tecnicamente, eu queria colocar esse ponto da qualidade técnica mesmo. O despreparo técnico, a falta de qualificação, uma tarefa complexa, também não leva a pessoa a um lugar de baixa produtividade. Eu falo isso porque, às vezes, eu vejo pessoas patinarem para entregar algo que não é complexo, mas simplesmente ela não tem o conhecimento específico. Qual que é o papel de você realmente se preparar do ponto de vista de conhecimento específico para você realmente alcançar o conforto na produtividade e conseguir entregar com segurança? Total. Talvez seja aquela analogia, né, de a técnica, tudo que a gente tem de técnica, inteligência artificial, formas de fazer as coisas, é o top de todas as ferramentas que a gente pode ter. São as Ferraris, né, tipo, os principais elementos que a gente tem. Mas assim, se você não souber o que fazer com aquilo, pouco vai servir. Não tem milagre na produtividade. Aquele ou aquela que está executando a história, pensando na história, precisa ter qualidade. Então, quando eu falo do equilíbrio integral, e aí a gente coloca na energia mental, tem a ver com estudar, tem a ver com se dedicar, tem a ver com dedicar tempo de qualidade e de quantidade todos os dias, por menor que seja, mas todos os dias com começo e não tem mais fim, para se capacitar. Outro dia eu estava conversando com o CEO de uma consultoria que eu dou treinamento. Eu estava lá com ele, a gente estava conversando, ele virou para mim e falou assim, Estênio, cara, ele fala que acompanha muito meus conteúdos, a esposa dele também e tal. Ele falou, cara, você mentora minha esposa indiretamente, você não sabe? Ele falou assim, qual que é o próximo passo para o Estênio? De tema, de não sei o quê. Eu falei assim, ô André, eu cheguei numa fase, cara, no final do ano passado, de falar, cara, eu acho que eu não sei que eu não sei. Eu não sei. Porque eu acho que tem um monte de coisa para estudar ainda sobre esse tema, várias nuances que eu ainda não estudei. Pô, só de livro tem um monte de coisa. Eu quero ler. Eu quero saber o que as pessoas estão falando sobre o tema. Eu quero assistir coisa. Então, eu fiz uma lista lá de 100 TEDs. Eu tô assistindo todos, um por dia. TED maravilhoso. E tô estudando cada um, sabe? O que estão falando sobre cultura, sobre equipes. Pô, essa coisa da produtividade em equipe. Então, todo mundo precisa melhorar o tempo inteiro. Nunca sai da minha cabeça uma história que é do sensei do meu filho lá do judô. E quando ele fazia judô, né? Ele tinha 6 anos. E o sensei, cara, um faixa vermelha. Faixa vermelha é depois da preta, né? Eu nem sabia até ver a faixa vermelha. Eu falei, nossa, cara, faixa vermelha. Depois. Falei, ô louco. O cara tinha 80 e tantos anos. E aí o meu filho tava na faixa branca. E antes da faixa cinza, né?
vem a faixa branca, ponta cinza. Quando é criança, faz isso para incentivar e tal, né? E aí meu filho tava todo tipo, nossa, agora eu sou branca, ponta cinza, 6 anos, imagina a história. E aí ele virou todo bonitão lá, a gente tava lá no tatame, e aí o sensei vira para ele e fala assim, Lucas, deixa eu te falar uma coisa, porque ele tava todo animado, né? Se você acha que sabe de tudo, na verdade você não sabe de nada. Cara, quando ele falou isso, eu falei, nossa, falei pra minha esposa, olha isso, não sei o quê. Aí falei pro meu filho, viu o que ele falou? Ele, não, não entendi nada. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente precisa ser, enquanto ser humano, inquieto por aprendizagem. Porque é a mesma coisa de você ler um livro 2 vezes, sabe? O Essencialismo eu li 5 vezes já. E cada vez que eu leio, eu aprendo uma coisa diferente. Porque eu sou diferente, eu tô diferente. Né? Meu contexto é diferente. Quando eu li a primeira vez, eu tinha um filho, agora eu tenho 2. Né? Quando eu li a primeira vez, eu trabalhava com uma coisa, agora eu trabalho com outra. Então, eu acho que o tempo inteiro a gente está aprendendo. E aí vem, né? Quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem um propósito claro e que pode mudar também, quando a gente aprende, vira uma coisa gostosa, porque você sabe que aquilo ali vai te deixar um pouco mais inteligente para aquilo, vai te ajudar no dia a dia. Então, talvez eu consiga me expressar melhor aqui hoje do que eu me expressava um mês atrás, porque eu li coisas nesse período que me fizeram concatenar uma série de ideias novas, né? A partir de ideias já existentes. Então, acho que aprender foi uma coisa que eu demorei muito para cair a ficha, muito mesmo. Acho que só em 2016, assim, que eu resolvi, falei, cara, agora eu vou estudar. Porque eu nunca tinha estudado também, deixava tudo para a última hora. Eu era um aluno bem médio, assim, e não achava nenhum problema com isso na época. Claro. E era, porque eu não tinha aprendido a estudar ainda, não tinha entendido o sentido. Então, eu acho que ser capacitado tecnicamente é fundamental. Então, quando a gente olha para hard skills e para human skills, é importante você se desenvolver, porque não tem milagre na técnica. Você precisa aprender a especificidade daquele trabalho, você precisa saber o porquê daquele trabalho, você precisa saber os impactos daquele trabalho, toda a cadeia daquela tarefa, né? Porque você consegue fatiar as tarefas ou executar cada partezinha se você sabe do que se trata. Claro. Se não é só uma tarefa. Sim, né? Sem dúvida, cara. Isso faz muito sentido. E eu, nessa jornada, né, quer dizer, quando moleque tinha essa coisa de, poxa, eu quero fazer o que eu não gosto, matemática era horroroso, né, assim, um negócio que eu não gostava, tal. Depois você é obrigado a aprender, e você entende porque que é obrigado a entender, mas é muito louco, porque ao mesmo tempo que eu tinha essa, vamos dizer, preguiça, muitas vezes, para alguns temas, quando eu cheguei na hora de decidir faculdade, os exames daqueles, como se chama? Aqueles exames para o caminho que você vai fazer de faculdade? O vocacional? Vocacional, dizia para mim assim, não, você não serve para fazer direito porque você não gosta de ler. E assim, não é que eu não gostava de ler, eu não gostava de ler aquilo que eu era obrigado a ler. E mesmo assim eu forcei uma barra e fui fazer o direito e eu adorei aquilo. No primeiro dia na faculdade de direito eu eu li, sei lá, muita coisa que eu nem sonhava que eu tinha capacidade de tanto assim de embrenhar em livros. Fui fazer mestrado em Portugal, em Coimbra, morei 1 ano lá estudando sem parar. Então não se trata simplesmente de ser um traço seu, quer dizer, você tem que ter a convicção daquilo que você está lendo, que faz sentido para você. Hoje eu sou tão curioso, cara, que eu vejo coisas de arquitetura, a marketing, a psicologia. Eu tenho livros lá em casa e tem uma fila, até por conta do LecCast, você vai chegar nesse ponto que você vai dar sua dica de leitura, eu venho comprando muito mais livro do que eu tenho a capacidade de ler. Minha última compra, inclusive, foi um curso de leitura dinâmica. Nossa! Do Renato... Cara, me fugiu o sobrenome dele, mas é um cara que fala sobre memória, ele faz o pi do começo ao fim, sabe? Não tem fim, né? Mas enfim, ele fala o número pi enorme, não sei quantos números. É um cara que ele tem muitas técnicas de memorização e de leitura dinâmica. Porque eu quero conseguir enfileirar essa minha lista de livros. Mas você não começou a fazer o curso? O curso estou fazendo. Tô muito fazendo, interesse. Mas estou fazendo muito devagarzinho. Claro, assim, claro. Quando dá tempo e tal. Mas já, assim, poucas coisas que ele me mostrou já mudaram a minha leitura. Que legal. Só de você olhar para a palavra e não fazer o esforço de ler letra por letra, sabe? Essa coisa de você bater o olho, você já vê a palavra, você já sabe dizer o que é. E aí tem alguns exercícios que você vai fazendo, acelerou muito a minha leitura. Uma leitura com compreensão. Exato. Não só aquela coisa de passar o olho. E aí, pra gente caminhar para o encerramento, cara, eu precisava te perguntar o seguinte: tem alguma grande lição, assim, que você viveu na produtividade? Se fosse elencar a maior lição que você teve até hoje, o que você pode colocar? Caramba, pergunta boa. Maior lição, eu acho que... Nossa, cara. Acho que a maior lição é que a gente não precisa provar nada pra ninguém, assim. Eu acho que a gente precisa ter muita clareza sobre o que faz sentido pra nós.
aprender o que faz sentido para nós, nos conectarmos com as pessoas que nos ajudem nesse processo, termos mentores diretos e indiretos, né? Os livros são ótimos mentores indiretos. Sem dúvida. Né? E principalmente, assim, consistência. Acho que essa é a palavra. Eu sempre fui um cara muito intenso. Acho que eu fui acho que o ambiente me criou, especialmente por ter trabalhado em agência, para assim, a coisa da última hora, vamos fazer tudo num dia, deixa para a última hora, resolve o que é urgente. Então, eu fiquei acostumado a lidar desse jeito. E eu acreditava que era sobre isso. Então, se eu quero construir um negócio novo, vai ser do dia para a noite. Se eu quero aprender algo novo, vai ser do dia para a noite. Se eu quero... Enfim. E eu comecei a, intencionalmente, tentar ser uma pessoa mais consistente. Com essa coisa de, eu vou começar e não vou mais parar. Qual que é a meta de quantas vezes você vai na academia no ano? Não tem meta. Eu vou começar e não vou mais parar. Quanto de leitura? Eu vou começar e não vou mais... E eu comecei a fazer isso com tudo. Então, acho que a maior lição é a consistência vence a intensidade sempre. Às vezes parece meio invisível, né? Como o Simon Sinek diz, mas ela vence sempre. Acho que é a maior lição, assim, até para mim, para dizer para mim sempre, sabe? Muito legal. Não negociar, né? É aquilo que vai ser feito e acabou. E se você fosse deixar uma dica de leitura aí para nossa audiência, o que você pensa? Algo que você leu, que fez sentido, que você acha que vai ser útil? Você é um cara que lê bastante, eu já vi pelas suas citações, mas o que você gostaria de recomendar? Que você acha que isso vale a pena? Essencialismo. Essencialismo com certeza. Eu sempre deixo esse. O Greg McCall, não ganho nada por isso, não ganho direitos autorais, já tentei trazer ele para o Brasil, assim, mas ele é maravilhoso. Ele não tem planos de vir, por enquanto. Mas, assim, Essencialismo é um livro fundamental nesse processo de enxergar a beleza de fazer menos, mas só as coisas certas. Às vezes você vai fazer bastante coisa, né? Ele fala isso no Sem Esforço. Nossa, virei um essencialista e agora eu tô sobrecarregado. Como é que faz? É muito interessante. Mas Essencialismo é um livro que sempre tem um aprendizado... e é um livro técnico. Agora, tem um livro, cara, que eu li com o meu filho, que é um clássico. É do Michael Ende. Chama Momo e o Senhor do Tempo. Não sei se já leu. Não. O Michael Ende é autor do História Sem Fim. E esse livro, cara, Momo e o Senhor do Tempo, eu acho que aquele filme Preço do Amanhã foi inspirado nele. É mesmo? Porque o livro passa com uma história dessa coisa de vender tempo e ganhar dinheiro com isso, sabe? Vender tempo de vida, comprar vida, não sei o quê. E é muito reflexivo, assim. O livro foi escrito há muito tempo atrás, não lembro exatamente a data, mas é muito atual. Fala muito sobre a nossa relação com o tempo, a nossa relação com as pessoas e onde a gente está colocando a nossa atenção. E a reflexão que eu tenho me feito e feito a quem me segue, a quem está comigo, é o quanto que a gente tem dedicado tempo para o que realmente importa. E eu não estou dizendo que o trabalho não importa, hein? Importa. Mas não é só o que importa, né? E eu digo isso por experiência própria. Quando eu coloquei minha atenção só em uma coisa, a coisa dissipou. Então, o livro provoca muito isso. Momo e o Senhor do Tempo. É muito legal esse livro. Esse eu indico mesmo. Boa, muito bom. Estênio, papo fantástico, cara. Não tem nem como te agradecer. Foi realmente muito especial. Assim, papo enriquecedor, trouxe conhecimento, inspiração para a turma que precisa realmente entregar mais sem perder a mão. E quem quiser te encontrar, mídias sociais, quais são os canais aí para falar contigo? LinkedIn, Estênio Moura. Instagram, Estênio Moura. Tem conteúdo no Instagram e no LinkedIn todo dia. YouTube, semanalmente eu dou aulas lá, então também sai aula toda semana no YouTube. Se buscar Estênio Moura, vai achar. Eventualmente você vai achar algum vídeo meu também tocando e cantando, porque eu fui músico uma época da minha vida, e tá tudo bem, você vai ver que eu tenho as minhas coisas paralelas e faz bem. Mas é tudo Estênio Moura, então LinkedIn, Instagram, YouTube e TikTok também, porque a galera que tinha 16 anos há 5 anos atrás já tem 21 e tá no mercado de trabalho, então tô lá no TikTok também. E o conteúdo? O que você faz por lá? Mesma coisa? É a mesma coisa do Instagram, tá. O conteúdo mudou bastante lá, né? Eu não me sujeito a dancinhas, a memes e a trends. Se eu fizesse isso, sou eu não ia ganhar o café da manhã. Se eu também não, vou passar bastante vergonha. Eu faço o conteúdo que eu faço no Instagram, então eu tento trabalhar mais consciência, aumentar o nível de consciência, né? Porque é 90 segundos, então são conteúdos mais superficiais mesmo. Show.
Show. O ouro tá no YouTube, né? No YouTube é bastante tempo, é o que a gente tá fazendo aqui, né? Vamos Muito aprofundar. mais denso, E quem quiser falar contigo, te encontra no LinkedIn, de repente? No LinkedIn, mensagem? ou pode mandar e-mail também, é contato@estêniomoura.com.br, mas no LinkedIn tem todos os contatos, nos links lá dentro das redes também tem todos os contatos, é bem fácil me achar. Pô, show de bola, Estênio. Eu tenho certeza que para nossa audiência esse papo de hoje faz muito sentido para as empresas no tempo que a gente vive, com tanta exaustão, com as pessoas querendo entregar cada vez mais sentido cobradas e se cobrando muito, pensar numa produtividade humanizada vem muito a calhar, né? Num mundo que hoje em dia cuida de saúde mental, estamos aí no Janeiro Branco, não é isso? Sim, Você fala sim. muito sobre isso, inclusive, acho que vem muito a calhar e fica aí então os contatos do Estênio. Estênio, obrigado de coração, cara, foi um papo muito especial, valeu. Eu que te agradeço, super obrigado, Alec, e contem comigo se vocês precisarem. Tamo junto, obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, MBA em Compliance da LEC em janeiro de 2025 com condições especiais. Como eu falei, nós estamos com inscrições abertas para quem já fez a sua pré-inscrição, mas havendo vagas remanescentes, você vai encontrá-las aqui no link na descrição deste episódio. Deixe o seu like também e siga a LEC nas mídias sociais, para que a gente possa juntos levar este conhecimento ainda mais longe. Obrigado, um grande abraço e até o próximo LECcast na próxima terça-feira às 18h18. Valeu, gente!